Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem, a liturgia hoje continua a nos educar na fé para percebermos quem é aquele a quem nós nos propusemos a seguir. E mais uma vez, ontem na Transfiguração, hoje no diálogo de Jesus com os discípulos, Jesus, ele nos revela que ele é o Filho de Deus. Mas isso parece ser tão claro, tão óbvio para cada um de nós, mas é fundamental nós conservarmos isso no coração, para que a gente não caia a ponto de não reerguer mais, ou talvez a ponto de demorar mais do que hoje nós gostaríamos durante a nossa caminhada de fé. Porque o caminho do Evangelho e todo o caminho proposto por Jesus não é fácil, não é confortável, é remar contra a maré, é entrar pela porta estreita, é fazer escolhas que muitas vezes são contrárias
as nossas vontades, nossos instintos, a nossa condição humana. Porque não é que seremos deuses ou algo do tipo, obviamente não, mas nós fazemos escolhas segundo o coração de Deus. E aí é a diferença do cristão. Nós buscamos conservar em nós o amor derramado por nosso Deus e que clama, que solicita ser distribuído gratuitamente por meio de nossas vidas. E é fundamental esse conhecer o Senhor e esse saber que nós seguimos ao nosso Criador, porque ao longo da caminhada nós estamos sujeitos a muitas coisas. E um ponto hoje importante, nós estamos sujeitos a passar a enxergar as nossas realidades apenas com os olhos humanos. E isso é tão fácil de ocorrer, porque lembremos, nós todos somos homens e mulheres. E a gente enxerga segundo a nossa realidade. A gente enxerga segundo a nossa experiência. E a nossa experiência, naturalmente, são com as coisas daqui. Por isso a gente precisa voltar os olhos ao alto a todo momento. Conhecer o Senhor, buscar a sua palavra e ir educando as nossas reações, nossos pensamentos, nosso modo de viver, segundo a luz do Evangelho. Porque a gente observa no texto de hoje que, ao mesmo tempo que Pedro é proclamado Papa e que ele revela Jesus, o Messias, como uma inspiração que veio diretamente do Espírito Santo, o próprio Cristo diz, foi meu Pai que revelou, e o Pai revela por meio do Espírito. Também Jesus vai dizer, afasta-te de mim, porque não penso nas coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Isso tudo para nos mostrar como é frágil, como nós somos frágeis, como nós precisamos a todo momento da graça de Deus. Isso tudo para a gente também não conservar no nosso coração um sentimento de suficiência. Por isso também, no final de toda a reflexão da liturgia, nós suplicamos ao Senhor, fica conosco, Senhor, somos necessitados de Ti. Porque afastando das coisas de Deus, afastando do próprio Deus, nós só encontramos a nossa realidade humana. E nós sabemos que essa realidade ela é pobre para nós. Vivemos aqui e precisamos ter a vida em abundância, abundância de amor, de perdão, das coisas do reino, alegria. O cristão é chamado a ser alegre, mas não nos esquecemos que toda peregrinação tem um fim. E por isso a necessidade de olhar para Deus. Portanto, neste dia, peçamos ao Senhor que nos auxilie. Assim como Ele cuidou de seus discípulos, assim como Ele cuidou especialmente de Pedro, seu primeiro Papa, que Ele cuide de nós,
para que a gente esteja sempre cheios, repletos do Espírito Santo e nos voltemos diariamente ao nosso Senhor. E em especial, quando vacilarmos, que os nossos olhos possam o mais rápido possível retornar ao alinhamento com os olhos do Cristo. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra, para que a gente viva essa palavra profundamente. Nós te suplicamos, verdadeiramente somos necessitados apenas de ti. Por isso te pedimos, fica conosco, Senhor, e dai-nos teu Santo Espírito. Amém.